Meu amigo, parece que de fato os dias do grupo norte-americano no Vasco da Gama estão contados, pois agora há pouco, minutos atrás, a justiça rejeitou o recurso tanto da 777 quanto também da Vasco da Gama SAF. E com isso, nesse momento, a diretoria do Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, segue no controle da Sociedade meu amigo torcedor, parece que de fato os dias da 777 Partners no Vasco da Gama estão contados, pois agora há pouco saiu a decisão do recurso que o grupo norte-americano tentou junto à justiça para recuperar o controle das ações da SAF Cruz Maltina. E esse recurso, este agravo de instrumento, foi negado. A justiça rejeitou o recurso do grupo norte-americano e, com isso, o futebol do Vasco da Gama, a SAF Cruz Maltina, seguirá nas mãos do Clube de Regatas Vasco da Gama, seguirá nas mãos de Pedrinho e de sua diretoria. É claro, a gente vai trazer todas as informações a vocês sobre essa decisão judicial e quais serão as cenas dos próximos capítulos, o que é de fato fundamental você entender. Mas neste momento, torcedor, o Vasco ainda segue sendo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco ainda segue sendo do Vasco. E ainda, para piorar ou para melhorar, dependendo do seu ponto de vista, foi confirmado nesta tarde de hoje, através também de uma ordem judicial, que amanhã a sede do Vasco da Gama terá que ser aberta para perícia. A justiça determinou que o grupo norte-americano, a 777, abra a sede da Vasco da Gama SAF para que um perito vá até o escritório para fiscalizar documentos. O clima para 777 está ficando tenso. E é claro, a gente aqui, neste Boa Noite Gigante, vai trazer a vocês todas as informações sobre tudo o que vem acontecendo no nosso Vasco da Gama. Será que uma nova era surge no nosso Cruz Maltino? Não sei. O certo é que muita mudança acontecerá. Além disso, também, neste Boa Noite Gigante, vamos falar, é claro, sobre ele, Felipe Coutinho. O Cria se aproxima muito do nosso Vasco da Gama. Hoje, meu amigo torcedor, você, torcedor vascaíno, fique calmo, fique tranquilo, não se desespere. Mas eu te falo aqui, esse sonho de ver Coutinho vestindo novamente a camisa do Vasco nunca esteve tão perto de acontecer. Tudo isso você verá aqui agora, neste Boa Noite Gigante. O último vídeo desta quarta-feira, que prometeu e cumpriu. Muito agitada, muito movimentada e muito boa para o torcedor vascaíno, principalmente após a classificação ontem contra a equipe do Fortaleza dentro do nosso caldeirão de São Januário. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, do canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Agora eu quero trocar uma ideia aqui contigo na moral. O que acontece, meu amigo torcedor? Você aí do outro lado tem todo o direito de não se inscrever, tem todo o direito de assistir o vídeo e se quiser deixar o seu like, deixar. Se não quiser não deixar, o direito é seu. Porém, deixa eu te falar, se você curte o meu trabalho e aí essa fala, né, está sendo direcionada àqueles que gostam do nosso conteúdo, de verdade mesmo, curta o vídeo, porque a sua curtida pode ser simples, pode ser fácil, pode ser básico, mas ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, e muito mesmo. E a sua inscrição principalmente, porque o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão chegando ao nosso canal, estão curtindo o nosso conteúdo, estão vendo os nossos vídeos, mas não estão se inscrevendo no nosso canal. Então, assim, a gente conta muito mesmo com você que está aí do outro lado. Se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e se inscreva. Minimize o vídeo, vá aqui nessa palavrinha, inscreva-se e aperte nela. A gente está, cada dia que passa, tentando fazer um conteúdo mais profissional a vocês. Então, a gente conta muito mesmo com a sua ajuda. Se inscreva, compartilhe o nosso vídeo. Eu sei que você tem aquele grupinho maroto de Vasco no WhatsApp, então vá lá agora também, pegue esse link e jogue no grupo
para que os seus amigos torcedores possam ficar por dentro de tudo que está acontecendo e ajude também aí o nosso crescimento, deixando seu like, seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, que ajuda demais aí a divulgação do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão. Vamos embora agora falar de Vasco. Quero, é claro, né, começar aqui este Boa Noite Gigante, primeiramente falando sobre o que rolou nesta quarta-feira dentro do nosso Vasco da Gama, lá no CT Moacir Barbosa. Hoje o grupo, de fato, recebeu folga. O grupo receberá folga tanto hoje, quarta, quanto também amanhã, quinta, e apenas na sexta-feira que o treino voltará a acontecer no CT Moacir Barbosa. Porém, é importante trazer aqui a vocês o seguinte: hoje, ao CT Moacir Barbosa, foram alguns atletas. Os jogadores que não foram relacionados para o jogo de ontem contra a equipe do Fortaleza treinaram na manhã desta quarta-feira no CT Moacir Barbosa, e amanhã também estarão novamente no centro de treinamento. O caso, inclusive, do atleta Hugo Moura, do Rossi, do Jair, do Paulinho, jogadores que não foram relacionados, estiveram no CT Moacir Barbosa hoje fazendo esse trabalho, visando, né, a temporada de 2024. Sexta-feira o elenco volta ao CT, já todo o grupo, tanto aqueles relacionados quanto também os que não foram relacionados, para se preparar para o jogo contra o Flamengo, que acontecerá no próximo dia 2 de fevereiro. Além disso, também é importante frisar o seguinte a vocês: a classificação na Copa do Brasil vai ajudar muito o fluxo de caixa do Vasco da Gama. É importante lembrar a vocês que nesse momento o Vasco tem os seus direitos de imagem atrasados. Hoje o Vasco da Gama não pagou os seus atletas, não pagou ao elenco os direitos de imagem que venceram no último dia 20, no caso, terça-feira. E essa grana da Copa do Brasil pode ajudar o fluxo de caixa do Cruz Maltino. Inclusive, a Vasco da Gama SAF já havia pedido um adiantamento de 5 milhões de reais para o grupo norte-americano, que não foi pago, e o Vasco, com essa classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, vai colocar, né, nos seus cofres quase 3 milhões e meio de reais. O Vasco, chegando às oitavas, passando da primeira fase, da segunda e da terceira, já colocou no bolso mais de 8 milhões e 900 mil reais. Se passar para as quartas, o Vasco colocará no bolso 4 milhões 515. Se passar para as semifinais, 9 milhões 450 mil. Se chegar aí a final, caso seja campeão, é 73 milhões de reais. É muita grana aí que, de fato, a Copa do Brasil dá à equipe que consegue conquistar o título. Será que o Vasco da Gama conseguirá? É uma dúvida boa aí que surge, né, para o torcedor Cruz Maltino. E prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor, antes de a gente entrar nesse assunto, né, envolvendo aí essa decisão judicial que saiu agora há pouco, para muitos boa, inclusive, que faz com que a associação mantenha o controle do futebol, a gente quer falar rapidinho com vocês sobre Felipe Coutinho, porque também temos novidades importantes a trazer aqui a vocês sobre o retorno do Cria. Hoje, meu amigo torcedor, esse sonho de Felipe Coutinho retornar ao Vasco da Gama está mais real do que nunca. Essa é a informação que temos a trazer aqui a vocês. Inclusive, o jornalista Lucas Pedrosa, ele trouxe essa informação há poucos minutos atrás, inclusive em uma aspas que diz: o sonho da torcida vascaína nunca esteve tão perto de acontecer e pode ser realizado na próxima janela de transferências. Esse sonho, é claro, se diz ao retorno de Felipe Coutinho. E como a gente trouxe a vocês no Fala Gigante, hoje já até segue o Pablo Verratti nas redes sociais. Não há nenhum ponto de ligação entre Coutinho e Pablo Verratti, que senão o próprio Vasco da Gama. Os dois não se conhecem, os dois nunca jogaram juntos. Um é brasileiro que sempre atuou na Europa e outro é argentino que sempre atuou na Argentina. Os dois não se seguiam. Começaram a se seguir após todas as especulações envolvendo o retorno do Cria à Colina Histórica. Coutinho está disposto sim a fechar com o Vasco. Hoje, inclusive, né, o jogador já conversa com a diretoria do Aston Villa, clube inglês, para negociar a sua rescisão contratual, e essa rescisão contratual está sendo inclusive conversada diretamente por Coutinho junto ao clube, não envolve o Vasco da Gama, e há uma possibilidade de que essa rescisão aconteça de forma gratuita para o Vasco da Gama. Por quê? Porque o Aston Villa tem uma dívida com o Felipe Coutinho, e a forma com que o Aston Villa iria quitar essa dívida seria rescindindo o contrato com o jogador. As conversas já estão em andamento. O nome do Felipe Coutinho, é claro, um nome muito mais do que aprovado pelo técnico português Álvaro Pacheco, que no seu primeiro dia ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele já falou sobre o Coutinho, né? Disse que o Coutinho é um grande jogador, que é um atleta que é impossível não querer dentro do elenco, então é um jogador que já tem a moral do próximo técnico do Vasco, e acredito que tem a moral, assim, de qualquer um treinador. Se fosse o Álvaro Pacheco, se fosse o Ramon Dias ainda, ou qualquer outro que viesse, Felipe Coutinho teria a moral e o aval para chegar aos Gigantes da Colina. O contrato dele
com o clube inglês vai até o final de 2026, mas visto isso, há sim essa possibilidade de uma chegada antes com a rescisão contratual e não por um empréstimo. A ideia inicial do Vasco seria um empréstimo até o final desse ano, ao final de 2024, e após o empréstimo o Vasco comprasse o passe do atleta. Mas volto a repetir a vocês, como hoje o Aston Villa tem uma dívida com o Coutinho, essa dívida poderá ser quitada com a rescisão contratual do jogador. O atleta está muito afim, está disposto sim a fazer isso, a quitar um valor hoje que o Aston Villa o deve para rescindir com o clube inglês e chegar ao Vasco com antecedência sem que o Vasco gaste um tostão pelo jogador. A ideia do Coutinho, inclusive com o Vasco da Gama, de acordo com informações aí do jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, dada agora há pouco, é de assinar um contrato com o nosso Cruz Maltino por 2 ou 3 anos. Essa é a informação. Saindo a decisão da rescisão contratual lá na Inglaterra, que inclusive, olha, torcedor, aqui a informação vocês tende a sair já nesses próximos dias, as coisas estão andando de forma muito avançada e muito rápida. A ideia dele é chegar ao Rio de Janeiro no dia 4 de junho, ele vem passar férias ao Rio de forma normal, como sempre fez. A chegada dele ao Rio não é por conta do Vasco em específico, mas porque tira férias aqui no Rio de Janeiro. Então, ele chegaria ao Rio de Janeiro em junho, indo para o Vasco ou não. Então, ele vem para o Vasco, vem para o Rio, perdão, e automaticamente, nesse momento, vai sentar com o Vasco. E a ideia é que, com a rescisão já assinada, ele chega ao Rio de Janeiro, converse com o Vasco, assine esse contrato de 2 ou 3 anos com o Cruz Maltino e já inicie em junho mesmo, né? Nesse mês que virá pela frente, os seus primeiros treinos com a camisa do Vasco para quando chegasse em julho, que é ali o tempo onde abre a janela de transferências e o Vasco poderá regularizar o atleta, o Coutinho já esteja pronto fisicamente, treinando junto com o grupo para iniciar aí essa nova fase, essa nova era, né, de Coutinho no Vasco da Gama, o seu retorno, a sua segunda passagem pelo seu clube do coração. Certo é, Felipe Coutinho está muito animado, quer muito. Vasco avança nas negociações, a família do Coutinho quer muito voltar, isso também pesa muito para a sua decisão. Hoje está tudo dando certo, para que daqui a alguns dias a gente possa ver o Felipe Coutinho sendo apresentado em uma entrevista coletiva dentro de São Januário e o vascaíno muito feliz com o seu retorno. Então essa informação, inclusive a base salarial, como a gente trouxe a vocês lá no Fala Gigante, deve aí variar no valor de 600 a 1 milhão de reais. Felipe Coutinho está disposto a receber pouco para voltar a vestir a camisa do seu clube do coração. Coutinho é muito Vasco, né, meu amigo? Isso é de fato inegável, então é muito legal ver que o nosso cria está disposto a vestir novamente a camisa do nosso Vasco da Gama. E olha, Vascão, agora sim a gente entra nesse assunto tão polêmico, né? Vamos explicar a vocês o que acaba de acontecer. Vamos explicar a vocês qual é a informação que mexe com o torcedor vascaíno nesta tarde, noite, no caso noite, né, porque é boa noite gigante, de quarta-feira. E para explicar a primeira decisão que acaba de sair e mantém o futebol nas mãos da associação, é importante a gente voltar um pouquinho atrás. É um trabalho que a gente gosta de fazer aqui a vocês, para que vocês comecem, se recordem da ordem dos fatos e entendam de uma forma total realmente todo o assunto. Lá na semana passada, inclusive há exatamente uma semana, né, a Justiça do Rio de Janeiro, a quarta vara empresarial do TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso aceitou o pedido do Vasco e tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. A decisão em caráter de liminar foi assinada na semana passada pelo juiz Paulo Assed Stefan. Na prática, a decisão da quarta vara empresarial suspendeu os efeitos do contrato da venda da SAF a 777 Partners e automaticamente retomou o controle da Vasco da Gama SAF à associação, que hoje é presidida por Pedrinho. Então, qual foi a decisão? Tirar o controle da 777 e passar o controle à associação. O grupo norte-americano integralizou. O que é integralizar, meu amigo torcedor? De uma forma mais tranquila de ser falada. Comprou. O grupo norte-americano comprou 31% das ações. No caso, por 310 milhões de reais. Então, o grupo norte-americano hoje, pela decisão dada na semana passada, tem apenas direito a 31% das ações do Vasco. Os outros 69%, que hoje se arredonda e fala 70%, é da associação. Após essa decisão, a Vasco SAF, a 777 Partners e a 777 Carioca entraram com agravo de instrumento. A Vasco SAF, no seu agravo de instrumento, alegou aí, no caso, indo contra, né, a decisão liminar, tirou o controle do futebol da 777 Partners e deu associativo, e pediu, neste agravo de instrumento,
a limitação do poder do Clube de Regatas Vasco da Gama e também requisitou a formação de um conselho administrativo equilibrado entre os sócios. De uma forma resumida também aqui a vocês, o que a Vasco SAF, neste agravo de instrumento, pede? Ele pede que a Justiça, ele pediu, né, que a Justiça limitasse o poder do Vasco Associativo aos 30% que já tem e tinha há uma semana e meia atrás, antes da decisão judicial, e que o poder do grupo norte-americano se mantivesse nos 30% que foram integralizados. E o que isso significa? Que a Vasco da Gama SAF, no agravo de instrumento, pediu que a própria Vasco da Gama SAF ficasse com 40% e se tornasse a sócia majoritária de sua própria empresa. Essa é a loucura que a Vasco da Gama SAF do CEO Lúcio Barbosa quis na semana passada. Era transformar a própria Vasco da Gama SAF na sua própria dona. Pode parecer loucura? Pode, mas foi aí o que a Vasco da Gama SAF inventou. A 777 Partners também entrou com agravo de instrumento, pedindo, é claro, né, ali indo contra a decisão liminar que tirou o controle do futebol da empresa e colocou ao associativo e pede, é claro, para retomar o controle do futebol. E a 777 Carioca, e a gente tem que explicar a vocês o que é a 777 Carioca, é a empresa criada para, no caso, a 777 Carioca é como se fosse a empresa que domina o Vasco, que é a dona do Vasco, que era a dona do Vasco. É como se fosse a representante da 777 Partners aqui no Rio de Janeiro. Então, o Vasco em si, ele não é da 777 Partners, é da 777 Carioca. E a 777 Carioca pertence à 777 Partners. Tá entendendo essa loucura? É exatamente isso. Ao se comprar o Vasco da Gama há 2 anos atrás, a 777 Partners criou a 777 Carioca, que recorreu também ao TJRJ contra a liminar que afastou da Vasco da Gama SAF, no caso, o grupo norte-americano. E, inclusive, né, nessa ação, nesse recurso, a 777 Carioca alega que a liminar impede investimentos na Vasco SAF. Então, foi toda essa situação. 777 Partners, 777 Carioca e também a Vasco da Gama SAF entrando com recursos contra a decisão dada na semana passada pelo juiz Paulo Assed e Stefan. Na terça-feira dessa semana, 2 dias atrás, quando a 777 Partners entrou com este agravo de instrumento, uma nota também foi divulgada pelo próprio grupo norte-americano, criticando muito, inclusive, a associação. Em nota, o grupo norte-americano diz assim, abre aspas, vai aparecer aí na imagem a vocês. A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido na última segunda-feira. Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses. A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas. Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida, regularizaremos de imediato essa triste situação. É de se revoltar essa nota, tá bom? E por que de se revoltar? Porque é uma mentira, é uma nota mentirosa, e a gente não pode concordar com mentira. Independente se você concorda ou não com o grupo norte-americano, eu te aviso, essa nota é uma nota mentirosa. Por quê? Porque eles dizem que é a primeira vez que um atraso ocorre no período após ter se transformado o futebol do Vasco em uma SAF. É uma mentira, pois exatamente em maio do ano passado, quando o futebol estava sob o controle da própria 777 Partners, o Vasco também estava devendo direito de imagem. No ano passado, o Vasco também esteve devendo clubes pela compra de atletas. O Vasco no ano passado devia ao Nacional, o Vasco no ano passado devia ao Lille, o Vasco no ano passado devia ao Atlético Mineiro, então é uma nota mentirosa. Não se tem como concordar com mentira. Mentira! E ainda diz que é uma aberração jurídica. Não é aberração jurídica mediante a tudo aquilo que nós, como vascaínos, já vimos que essa empresa está fazendo ao longo do mundo, ao redor do mundo, e também no próprio Vasco. Empresa que pega 25 milhões de reais emprestados, sem consentimento do associativo, que é também um sócio da Vasco da Gama SAF, e até o momento não pagou de forma integral o que se foi pego. Mentirosa é a 777 Partners. E não é uma aberração jurídica. Porque a partir do momento que se pega um empréstimo e não foi pago, o contrato já foi descumprido. E exatamente por esse motivo acaba de se confirmar. Como a gente falou a vocês lá na introdução, o desembargador César Felipe Cury não concedeu os pedidos de efeito suspensivo da 777 Partners, da 777 Carioca e da Vasco da Gama SAF. No caso, esse pedido de efeito suspensivo tentava derrubar a ação cautelar obtida pelo associativo na semana passada. Com isso, o Clube de Regatas Vasco da Gama seguirá com o controle da ação. A liminar dada na semana passada segue sendo
favorável à direção do Pedrinho. No caso, o desembargador César Felipe Cury é da 20ª Câmara do Direito Privado do TJRJ. Ele negou as duas tentativas de suspender o efeito da decisão que deu controle à gestão SAF. Informações, inclusive, dada, né, pelo GE há poucos minutos atrás, é que a SAF Vascaína entrou, só para recordar aqui a vocês, com agravo de instrumento na segunda-feira contra a decisão, e a liminar seguirá valendo. Além disso também, acabamos de ter a informação que para o desembargador César Felipe Cury, no caso o mesmo desembargador que manteve o controle da SAF no modelo associativo, embora a alegação da 777 Partners seja que o contrato esteja sendo cumprido com 310 milhões de reais investidos, a empresa estadunidense não desconstruiu a narrativa de falência. E é exatamente algo importante. Por que, torcedor vascaíno? Porque um dos grandes motivos com que o Vasco entrou com essa ação na justiça na semana passada não foi apenas para retomar o futebol por retomar, mas sim como uma forma de proteger o patrimônio do Vasco. Então o grande objetivo do Vasco ao recuperar o controle do seu futebol é para que o patrimônio do Vasco não ficasse desprotegido em meio a uma empresa que é o grupo norte-americano hoje, que está em falência mundial. Então a empresa norte-americana, ela não entrou na justiça alegando motivos plausíveis que resguardem o patrimônio do Vasco. No caso, foi isso que o próprio desembargador César Felipe Cury diz, que a empresa estadunidense não desconstruiu a narrativa de falência. Então não tem nada, no caso, no agravo de instrumento colocado pela tentativa de recurso da 777 Partners, que evidencie que, de fato, a 777 Partners não está passando por um período de falência. 777 passa por esse período e não foi colocado nesse agravo de instrumento uma narrativa diferente que desse aí ao juiz uma posição favorável de concordar com o agravo, com o recurso e retomar o controle do futebol ao grupo norte-americano. Inclusive, como está aparecendo aí na imagem a vocês uma parte desse processo, diz assim, vamos lá, abre aspas, deixa eu abrir numa outra imagem aqui para ter uma noção melhor e ler com vocês. Vamos lá do início. A presença desses elementos na pretensão recursal deverá ser concretamente aferida na análise contrastante entre o suporte fático e a incidente proposição normativa. E vamos lá na última linha dessa primeira página. A matéria controvertida envolve significativo apontamento de reiterados episódios de violação contratual e de dificuldades econômicas financeiras pela empresa agravante que resultam na justificada perda do affectio societatis e que fundamentam o direito à retomada do controle acionário pelo agravado como forma de evitar o perigo de agravamento do quadro operacional da entidade, fundamentos acolhidos pelo juiz de primeiro grau como suficiente a concessão da cautelar. Então, assim, o que diz, né, toca em dois pontos principalmente. Uma violação contratual, alegada pelo desembargador, como pode se ver na ação, e também a dificuldade econômica financeira. São esses dois principais pontos que se baseiam no desembargador para manter o controle de futebol nas mãos da associação. Ainda se prossegue. As razões apresentadas na pretensão recursal pelo agravante, todavia, conquanto descrevem quadro de aparente normalidade relacional e estabilidade comercial da 777 Carioca LCC, não elidem a probabilidade do direito e o perigo de dano reconhecidos pela decisão agravada. E ainda finaliza, né? Caso a ação. Por essas razões, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão, indefiro o efeito suspensivo requerido, considerando a necessidade de instrução do presente recurso. Por mente, em atenção ao princípio do contraditório, intima-se a parte agravada para que apresente contra-razões nos termos do inciso 2 do artigo 1019 do CPC. Publica-se desembargador César Cury, relator. Então, assim, resumindo, né, a ação do grupo norte-americano foi negada porque eles em nenhum momento comprovaram que não passam por uma crise e automaticamente, né, eles não fazem com que a justiça devolva o futebol a eles. Que o grande motivo com que Pedrinho entrou na justiça semana passada foi uma forma de preservar o patrimônio do Vasco. Enquanto o grupo norte-americano não apresentar que não está passando por uma falência, o futebol do Vasco permanecerá nas mãos da associação. E amanhã tem aí, muito provavelmente, uma novidade, porque na semana passada ocorreu-se uma tentativa, né, da realização de uma perícia no escritório da Vasco da Gama SAF. Foi-se negada a entrada do perito, teve bate-boca, confusão, ameaça de prisão, mas o juiz Paulo Asset Stefan, exatamente o mesmo juiz que concedeu essa liminar ao Vasco na semana passada, emitiu uma nova ordem judicial nessa quarta-feira para dar acesso de um perito à sede da 777 Partners Carioca, na Barra da Tijuca, para a verificação de documentos da empresa detentora das ações da SAF do Vasco. Então, muito provavelmente amanhã, o perito estará indo à sede, né, da Vasco da Gama SAF para averiguar documentos, para verificar documentos. Então, assim, realmente, se tiver algo errado, meu amigo, vai aparecer.
O que me preocupa é que nesse tempo, muito provavelmente, os documentos que estavam presentes já foram embora, né? Já sabemos como funciona muito bem esse grupo norte-americano. Mas assim, o cerco tá fechando, tá? A casa tá caindo para 777 Partners. Pedrinho segue no comando do futebol e dificilmente alguma coisa vai mudar. A ver as cenas dos próximos capítulos, meu amigo torcedor. Muita coisa ainda vai acontecer. É uma loucura hoje, né, o que a 777 Partners tenta fazer com o Vasco da Gama e vai ser difícil desse futebol ter o seu controle retomado pelos norte-americanos. A ver as cenas dos próximos capítulos. Claro, peço que você deixe aí o seu like, peço que você compartilhe o vídeo para ajudar o nosso crescimento, porque é o Vasco, meu amigo torcedor, e o Vasco segue aí sendo ainda da associação. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, e amanhã às 7 horas da manhã estaremos de volta com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.